Hare Krishna. Então vamos dar continuidade à nossa leitura de Haridas, o servo perfeito dos santos nomes de Chandramukha Swami. Na última leitura nós estávamos no passatempo A Ofensa do Brahmana Perverso, em que estava sendo dito que um Brahmana, ele estava questionando Haridas por que ele cantava alto os santos nomes, dizendo que a meditação devia ser mental. E Haridas explica que ele canta, que quando você canta só para si, você só se beneficia, mas que quando você canta os santos nomes alto, você beneficia a todos, Então vamos continuar aqui com essa leitura, desse passatempo. Então vamos lá. Ouvindo as palavras de Haridas, o Brahmana, com muita ira, falou as seguintes palavras: Ó Haridas, agora você se tornou um filósofo, hein? Eu posso ver que com o passar do tempo, o caminho dos Vedas está se destruindo. Está dito nas escrituras que no final da era de Kali, os Shudras irão explicar os Vedas, e eu vejo que isto já está acontecendo agora. Que mais é necessário para o final da era de Kali? Apresentando-se desta maneira, você visita de casa em casa e de fato come comida muito saborosa. Se suas explicações não forem suportadas pelas escrituras, então eu irei cortar seu nariz. Essa passagem me lembrou aqui o filho do Brahmana, o filho do Brahmana que ofendeu, não, quem ofendeu foi o filho que ofendeu e deu uma maldição para... oh meu Deus, eu acabei de esquecer o nome dele, é tão óbvio, mas eu esqueci. Mas ele também, assim, o que eu ia dizer é como a gente se utiliza dos argumentos dos Shastras acerca do avanço de Kali Yuga para ofender bons devotos. Então, de fato, existe um avanço de Kali Yuga em que as pessoas vão utilizar os Vedas, em que os Shudras vão explicar os Vedas, ou que as pessoas vão se fazer passar por Brahmanas, por Parikshit Maharaj, por Brahmanas ou por pessoas religiosas. De fato, isso é uma revelação das escrituras védicas, mas muitas pessoas invejosas, perversas, etc., elas, com esse conhecimento, elas utilizam esse argumento para ofender bons devotos. Então, no Bhagavata tem a história de Maharaj Parikshit, que ele é amaldiçoado por um filho de um Brahmana, um menino novo, inexperiente, que na hora de amaldiçoá-la utiliza esses argumentos dos Vedas para falar dele. Mas ele não era o melhor exemplo para aqueles argumentos, Maharaj Parikshit era uma grande alma, uma pessoa muito avançada. E aqui, da mesma forma, esse Brahmana, ele está se utilizando desses argumentos, que realmente são factuais, para ofender uma grande alma, um grande devoto que é Haridas. Então, de fato, a gente tem que tomar cuidado para, às vezes, não utilizar esses argumentos sobre Kali Yuga, sobre o quão as pessoas estarão degradadas, para ofender pessoas avançadas. Isso a gente chama de Vaishnava Parada, que é a ofensa aos devotos de Krishna. Então, continuando aqui, ouvindo estas palavras deste maldito Brahmana, Haridas sorriu gentilmente e disse: Hari, Hari. Não dizendo nada para se defender, Haridas saiu caminhando, cantando os santos nomes do Senhor em voz alta, enquanto esta assembleia de Brahmanas pecaminosos seguiu esta filosofia pecaminosa. Eles eram apenas Brahmanas de nome, pois não deram nenhuma resposta apropriada às palavras malditas daquele Brahmana. Na verdade, eles eram demônios rakshasas, disfarçados de Brahmanas, e estavam prontos para serem torturados por Dhyamaraja. Vou pausar aqui de novo, porque tem duas coisas interessantes aqui. A primeira é que um devoto, mesmo, um devoto puro, ele não se sente ofendido e ele não se defende. Ele pode entrar numa briga para defender outras pessoas, mas ele nunca se defende, porque ele nunca se sente ofendido, Esse falso ego já era. Então, Haridas, ele só sorri e sai cantando, Ele não se defende daquelas acusações.
E outro ponto aqui interessante é que, na verdade, aquela reunião de brahmanas, eles eram as pessoas, assim, né, que aqui está sendo chamado de demônios, dakshasas, né, que são pessoas pecaminosas e tal. E eles sim é que eram as pessoas disfarçadas de devotos, de espiritualistas, né? Então, Kali Yuga tem essa coisa também, né, de inverter. Quem parece que é o religioso, na verdade, é um farsante, né? E quem muitas vezes não parece que é uma pessoa espiritualista avançada, é que na verdade é, né? Então, temos que ficar atentos. Está dito nas escrituras que na era de Kali, para atacar e prejudicar os devotos piedosos, olha só, alguns rakshasas tomam nascimento em famílias de brahmanas. Isso foi explicado pelo Senhor Shiva no Varaha Purana. O Dharma Shastra proíbe uma pessoa de tocar, falar com eles ou oferecer reverências para eles. No Padma Purana, o Senhor Shiva explica, abre aspas para o Senhor Shiva, qual a necessidade de conversar com tais brahmanas impostores? Uma pessoa deve evitar tocar, mesmo acidentalmente, brahmanas que não sejam devotos do Senhor, bem como não deve falar com eles. Uma pessoa não deve nem sequer olhar para tais brahmanas, pois eles são tais como chandalas, ou comedores de cachorros, ou seja, a espécie de vida, né, o tipo de pessoa mais baixa, assim. Por outro lado, um devoto que nasce fora do sistema de Varnashrama purifica os 3 mundos. Portanto, se uma pessoa conversa com um brahmana que não seja um devoto, perde toda a sua piedade. Queria também explicar essa passagem, porque às vezes parece que está sendo aqui enaltecido, está sendo divulgado algum tipo de preconceito com algumas pessoas. Mas o que está sendo dito é que, de fato, existem pessoas que são muito... assim, elas fazem mal às outras pessoas, né? Então, eu esqueci a palavra que meu guru utiliza, desencaminhadoras, né? Porque meu guru, ele fala, né, Chandramukha Swami, inclusive o autor do livro, ele fala que existem pessoas que só estão perdidas, né? Então, por mais que elas estejam com determinados hábitos, assim, assado, você vê que são pessoas boas que só estão desencaminhadas, né? Estão perdidas. Agora, existem outras pessoas que a gente precisa ter inteligência para perceber que não são pessoas desencaminhadas, são pessoas desencaminhadoras, né? Não são pessoas que estão só perdidas, são pessoas com muita sujeira no coração, muita malícia e desencaminham a todos à sua volta, né? Pessoas ruins, pessoas maliciosas, pessoas muito invejosas. Então a gente tem que ter essa malícia mesmo de perceber quem são os desencaminhados e quem são os desencaminhadores. Então aqui, o que está sendo dito, para não conversar, não chegar perto, não olhar, não tocar, etc., né, se refere a essas pessoas que são desencaminhadoras. Essas pessoas existem e a gente precisa se afastar mesmo de pessoas assim, né? Elas, obviamente, também merecem toda a misericórdia, merecem também receber a consciência de Krishna e etc. Mas a gente não pode ser ingênuo de achar que a gente vai conseguir isso, né? Se elas são desencaminhadoras, se aproximar delas só fará com que a gente se desencaminhe, né? Para esse tipo de pessoa, a gente realmente entrega para que Krishna purifique, encaminhe e que elas em outras vidas possam vir mais dotadas de bondade para que possam ser acolhidas, né? Mas, de fato, a gente não pode achar que a gente é Deus e que a gente vai conseguir salvar qualquer pessoa. Não, existem pessoas que são desencaminhadoras e que devemos nos afastar, porque senão nós seremos desencaminhados também. Continuando a leitura. Desse modo, depois de alguns dias, este Brahmana degradado que havia ofendido Haridas contraiu varíola e o seu próprio nariz caiu. Olha só. Desta maneira, o Senhor Krishna puniu este Brahmana que falou cruelmente contra Haridas.
Vendo o mundo todo mergulhado no prazer dos sentidos materiais, Haridas suspirava e dizia: Krishna, Krishna. Após alguns dias desejando ver os Vaishnavas, Haridas foi a Navadvipa. Vendo Haridas, todos os devotos sentiram grande felicidade no coração. Na verdade, todos os devotos amavam Haridas e, ao mesmo tempo, Haridas era muito devotado a eles. Pelo arranjo do Senhor, Haridas pôde conhecer o grandioso Adwaita Acharya Prabhu. Adwaita o recebeu calorosamente. Para quem não sabe, Adwaita é um dos Panchatattva, né? Em todo o templo Hare Krishna a gente vai encontrar o quadro do Panchatattva, que é belíssimo, né? Tem o Senhor Chaitanya, o Senhor Nityananda, o Senhor Adwaita, né? E então a Adwaita que está sendo falado aqui é um desses 5, desse famoso quadro chamado Panchatattva, né? Pancha é 5 e Tattva é a verdade, traduzido como verdade. Então, Adwaita o recebeu calorosamente e o manteve em Shantipura por alguns dias. Adwaita Acharya passou a considerar Haridas mais querido do que ele mesmo. Obtendo sua associação, Adwaita Acharya bradava de felicidade. Sua bem-aventurança não tinha fim. Por outro lado, na associação de Adwaita Acharya, Haridas flutuava nas ondas intermináveis do oceano de néctar das glórias do Senhor Krishna. Foi Adwaita Acharya que mandou Haridas raspar a cabeça, usar Kanti e Tilaka Vaishnava e deu-lhe a iniciação. Adwaita ficou muito impressionado com a devoção de Haridas e deu-lhe para comer a comida oferecida aos ancestrais na cerimônia de Shraddha, que é oferecida exclusivamente aos Brahmanas. Os Smarta Brahmanas o criticaram por isso. Ele então lhes disse: Haridas é um Bhakta, um devoto puro do Senhor. Por alimentá-lo, alcança-se o fruto de alimentar bilhões de Brahmanas. No entanto, ouvir tal verdade era insuportável para aqueles Brahmanas orgulhosos. Por isso, eles declararam que Adwaita era um fora de casta. Haridas ficou pesaroso ao ver que Adwaita estava sofrendo nas mãos daqueles Brahmanas por sua causa. Não tem jeito, né? Quando não é devoto puro, sempre tem ali um resquício de orgulho, de inveja. Impressionante, mesmo os devotos ali, Brahmanas, que eram associados a Adwaita Acharya, olha, ficaram invejosos de Haridas. E quando Adwaita Prabhu glorificou Haridas, eles criticaram Adwaita. Haridas ficou pesaroso ao ver que Adwaita estava sofrendo nas mãos daqueles Brahmanas por sua causa. Desta maneira, ele partiu de Shantipura e foi para outro lugar. Mas ele já não podia suportar viver sem Adwaita Acharya. Depois de alguns meses, ele voltou. Neste período, aconteceram certas coisas que fizeram aqueles Brahmanas se arrependerem pela ofensa que haviam cometido contra Adwaita e Haridas. Ao retornar, Haridas foi elogiado por aqueles Brahmanas e solicitado a desculpá-los. Ao mesmo tempo, eles declararam que Haridas e Adwaita eram Siddha Mahapurushas e, portanto, estavam acima das regras e regulações do sistema de castas. Então, olha, os Brahmanas, eles queriam criticar, né, Adwaita Prabhu e Haridas por não estarem seguindo determinadas regras, mas existem devotos que são tão avançados, tão puros, que eles realmente estão acima das regras e regulações do sistema de castas. Haridas escavou uma toca num lugar tranquilo na margem do Ganges e começou a viver nela, fazendo bhajana. Como Haridas cantava 100.000 Mahamantras em voz alta, a margem do Ganges começou a ressoar com o som do seu canto. Enlouquecido com Harinama, Haridas estava sempre rindo, chorando e dançando. Às vezes, ele perdia seus sentidos e caía ao solo, e desse modo, algumas pessoas pensavam que ele era realmente louco. Quando conversavam com ele, entretanto, notavam que sua conversa revelava um profundo conhecimento e compreensão das Escrituras.
Tem gente que a gente tem o costume, hoje estou muito falante, né? Mas é que a gente tem o costume de julgar as pessoas pela aparência, baseada nas nossas referências, né? Acontece que as aparências enganam, como é dito, né? Popularmente. Então, é quando a pessoa abre a boca para falar, ou quando ela tem a oportunidade de se comportar de determinada forma, é que a gente vê o nível de avanço da pessoa, né? Então, algumas pessoas, a gente, assim, pela aparência, pelo modo como age, a gente julga como muito avançadas. Mas, às vezes, quando a pessoa abre a boca para falar, você vê que não tem tanto avanço assim. Outras pessoas a gente julga assim que não deve ser tão avançado, mas quando a pessoa abre a boca para falar, e aí a gente vê o profundo conhecimento da filosofia, né? Então, de fato, é quando as pessoas abrem a boca para falar é que a gente consegue ver o nível, né? É isso, terminamos o nosso tempo. Eu vou deixar para finalizar essa leitura desse capítulo, que é a ofensa do Brahmana perverso, na próxima leitura. Muito obrigada pela presença de todos. Hare Krishna.